Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não. Alerta total. Depoente se nega a falar na CPMI e afronta senador ao vivo. O que ele tenta esconder? Brasil, 2 anos e meio de decadência. Onde é que vamos parar? No JR News, um momento de extrema tensão que marcou a CPMI do INSS. Pela primeira vez, um depoente se negou a responder a uma pergunta crucial e, ao vivo, teve a coragem de confrontar um senador. Essa atitude de desafio levanta a questão: o que esse depoente tem a esconder que o fez arriscar tudo em plena comissão? A cena mostra a força de uma investigação que está chegando perto demais da verdade. Seria um sinal de que os criminosos estão perdendo o controle? Dê sua opinião, ela é muito importante. E vamos juntos mostrar que o Brasil ainda não desistiu. E vamos ao vídeo. Como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Eu prefiro não responder essa pergunta. Ok. A testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares, por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal, e especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, e que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O termo que a Vossa Senhoria então era usou. outra pergunta. Não foi isso não. Foi, ela disse... Presidente. Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Presidente. Ela falou claramente. É a pergunta, é a anterior. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. É a pergunta anterior. Então faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem: na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso com a opção de favorecer os descontos associativos? Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há. Você está perguntando. Não há essa possibilidade. A minha visão é uma não há essa possibilidade. Ela pode dizer que a testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder. Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, assim, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para discorrer em tese, né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. Acabou de ser dito aqui em que as perguntas não deveriam ser feitas no sentido de dar opinião. E a senhora acha que... Em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um esclarecimento. Olha, ela está certíssima
em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, Exato. pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem ciência ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra É a opinião... mesma coisa. Não, eu estou lhe Só perguntando tá objetivamente. mudando a pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não, então eu vou fazer a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto: foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Diferente de prefiro não responder. Mas, senhor presidente, A pergunta foi diferente. Quando eu se vou à pergunta a frente. minha opinião e quando eu tenho ciência ou não. Veja, Vossa Excelência, eu não, a opinião, obviamente, que numa CPMI, a opinião ou a visão, a leitura que alguém tem sobre os fatos, muitas vezes, embora não seja o cerne do que se busca numa CPMI, mas traz a leitura, traz a visão do profissional que atuou. E muito me estranha alguém que teve esse nível de contato com os fatos se incomodar quando alguém pergunta sobre sua leitura sobre os fatos, sua avaliação sobre os fatos. Me parece uma questão de escolha, ficar ao lado daqueles que sofrem as agruras de uma quadrilha que assaltou pobres. E veja, a fala de Vossa Senhoria no começo... Para encerrar, senador, eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas... Eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas para poder concluir o raciocínio, senhor presidente. Eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu já percebi que muitas delas, inclusive, são repassando pontos que para mim não ficaram absolutamente claros. Mas a fala inicial da depoente, ela trouxe aqui, essa quadrilha, essa organização criminosa, ela atuou com método. Ela tinha um público-alvo específico. Ela buscava justamente os mais vulneráveis. Palavras da depoente. Os mais idosos, os mais vulneráveis. Não disse nessas palavras, mas a leitura que eu tive é essa, e se eu estiver errado, pode me corrigir, e depois as evidências vão trazer, de repente, de baixa escolaridade, com salários menores, porque aí o valor do desconto é menor e não se chama tanta atenção. Portanto, essa quadrilha tirou alimento da mesa dessas pessoas, tirou medicamento da mesa dessas pessoas. Para encerrar. É disso que se trata. Portanto, senhor presidente, Foi eu lá. agradeço Vossa Excelência a oportunidade. Acho que os trabalhos da CPMI estão apenas começando. Isso. E não adianta vir com narrativa. Crime é crime e os criminosos pagarão pelo que fizeram os aposentados. Obrigado. Com a palavra... Pois não. Gostaria de esclarecer que eu Perfeitamente. não falei palavra quadrilha. Provavelmente quem escutar a gravação vai ver que em Quadrilha nenhum sou eu que momento estou falando. falei em quadrilha. Não, o não senhor tô- está colocando palavras na minha boca. Não estou atribuindo a Vossa Senhoria a falei. palavra quadrilha. Quadrilha quem está chamando sou eu. Tá bom. Com a palavra o deputado Sidney Leite. Senhor presidente, senhor relator, eu gostaria de iniciar minha pergunta
Fala galera, passando para agradecer pelos 3 milhões de visualizações e os 9 mil inscritos que vocês me deram em 28 dias. E esses botãozinhos de valeu demais que me ajuda muito, me incentiva. São apenas R$2. Me ajuda aí, toca no botãozinho valeu demais. São apenas R$2. Você me incentiva a continuar com esse trabalho aqui, passando informação, irreverência e coisa mais importante para nós. A gente não pode desistir do Brasil, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.